Olá, bom dia ou boa tarde ou boa noite. Esse é o canal Machosfera Bioquímica, Saúde, Fisiculturismo. E o assunto de hoje é como se livrar da intolerância à lactose. Primeiramente, temos que falar o que é intolerância à lactose. Bom, eu particularmente não considero a intolerância à lactose uma doença, mas sim uma anomalia digestiva por conta de hábitos alimentares que aconteceram nos últimos anos e chegou a essa situação. Então, primeiramente, o que é a intolerância à lactose? Então, uma intolerância à lactose é uma anomalia que algumas pessoas adquirem por não terem capacidade de produzir uma enzima chamada lactase. E, primeiramente, nós temos que fazer um parênteses agora, porque o nível desse vídeo vai ficar cientificamente muito alto, né? Com linguagem mais científica da área de bioquímica e química orgânica. Então, nós temos que falar que, para que leigos também entendam, que lactase é uma enzima. E nós temos uma máxima na bioquímica e na química orgânica que toda enzima é uma proteína, mas a recíproca não é verdadeira. E o que significa isso quando a gente está dizendo isso? Que as proteínas têm uma função e as enzimas têm outras no papel da fisiologia humana. E para vocês entenderem a diferença das proteínas para as enzimas, é que toda enzima ela é ou uma aceleradora de reação química, ou ela é catalisadora, ou ela tem um papel de transporte para fazer uma reação química ser ativada dentro do corpo humano, ou reação bioquímica que a gente chama também. Então, posto isso, o papel das enzimas, a gente vai explicar o papel dessa enzima em específico, que é a lactase. Bom, a lactase é uma enzima que a função dela é quebrar a molécula de lactose ou galactose, que geralmente é um disacarídeo, por da presença desses dois açúcares do leite, e fazer com essa quebra que ele permita ser queimado lá nas mitocôndrias celulares, que é o nosso espécie de carburador celular, né? Que ele queima os carboidratos transformando em energia. Então esse é o papel dessa enzima, quebrar para que ela possa ser queimada e vire energia dentro das suas células. Posto isso, a gente vai dizer como é que se forma. Como acontece a intolerância à lactose. Eu venho estudando isso mais ou menos há uns 7 anos e eu tenho feito alguns trabalhos nessa área de estudar pessoas que adquiriram e por que essas pessoas adquiriram. Então, basicamente, eu já cheguei à conclusão que as pessoas começaram a adquirir isso nos últimos anos, porque isso é uma coisa nova que eu estou dizendo, que até 20 anos atrás ninguém se via falar nisso. De um tempo para cá é que começou a ouvir falar. E por que aconteceu isso? Porque a perda de microbiota digestiva é um fenômeno mundial da nossa sociedade ocidental. A gente está perdendo microbiota digestiva. E depois eu vou fazer outros vídeos falando sobre os papéis da microbiota digestiva no nosso corpo humano. Mas no momento, falando sobre a intolerância à lactose, é assim. Nos últimos 50, 60 anos, vem acontecendo o uso indiscriminado de enxaguantes bucais. Eu não estou falando que você não deve usar. É que enxaguantes bucais ele deveria ser usado com acompanhamento do seu dentista ou odontólogo, de forma que você só usasse sem, assim, se houvesse necessidade, ou não usar sem que haja necessidade. Por quê? Porque quando a pessoa usa enxaguante bucal, na verdade aquilo lá é um antibiótico. A maioria são formulados à base de digluconato de clorexidina, que é um antibiótico, tem função antisséptica contra a bactéria e vai matando essa sua microbiota digestiva. E aí, o que veio acontecendo? Primeiro, os usos dos enxaguantes bucais. Depois, numa outra
linhagem veio aparecendo também os cremes dentais mais agressivos, antiplacas, antibactericidas. Então, tudo isso foi aumentando o uso do enxaguante bucal e foi deteriorando a microbiota digestiva. Quem tem mais de 20 anos deve se lembrar da época que você comprava o leite de saquinho na padaria do seu Joaquim, do seu Manel. Todo mundo aqui que é de São Paulo lembra disso. Então, o leite de saquinho, ele era o leite pasteurizado. E no leite pasteurizado, para quem não se recorda, talvez, ou quem é mais velho se recorda, ele teria que ser fervido todo dia. Por que ele era fervido todo dia? Porque, na verdade, ele já vinha com a bactéria digestiva que vem lá do bucho da vaca, que é a bactéria digestiva do leite, os chamados lactobacilos. E aí, o que aconteceu? Quando veio aí nos últimos 15, 16 anos, começou o advento do leite UHT, que é o leite ultra high temperatura. Assim, a minha pronúncia em inglês não está muito boa, mas é mais ou menos o ultra high temperature, que seria a pronúncia mais correta. E esse leite UHT, ele vem totalmente isento de bactérias digestivas. Por quê? Porque ele passa por um processo lá que é feito em caldeira, por um trocador de calor, e essa temperatura chega a 145 graus e aí ele mata qualquer tipo de bactéria. Depois ele passa por uma radiação ultravioleta e isso aí também acaba. Então é um processo total de asepsia na embalagem, de forma que não tenha bactéria do leite. Isso evita, evidentemente, que ele acidule, ou seja, o termo comum é azedou. O leite azedou, tá? Então ele não azeda, ou seja, ele não passa por acidulação. Mas, em compensação, ele não tem mais a bactéria digestiva. E o que aconteceu? Como as pessoas veem usando enxaguante bucal, que vai destruindo toda a sua microbiota digestiva, mais uso de creme dental agressivo e outra coisa que tem acontecido nos últimos anos é o aumento do consumo de carne industrializada. O que carne industrializada tem a ver com isso, ô bioquímico? Simples. Quando eu, químico, lá no frigorífico, formulo, por exemplo, uma linguiça calabresa que não fica sob refrigeração durante 3 meses na prateleira do supermercado, sem deteriorar por ação de bactérias, simplesmente ela tem um conservante que tem função antibiótica. Só que isso também interfere na sua microbiota digestiva, porque você come essa carne industrializada e você tem dificuldade de fazer a digestão dessas proteínas. O lado ruim é que está decompondo. E aí tem outros agravantes que depois em outros vídeos eu vou tratar dessa questão de conservantes de proteínas brutas ou de carnes, nessa linha aí. Mas não é o assunto de hoje. Então o assunto de hoje é fazer que quando você também está comendo carne industrializada, você está interferindo na sua microbiota digestiva. Vai dar problema no futuro lá no seu intestino. Assunto para outros vídeos. Então, 3 coisas: enxaguantes bucais, creme dental com antiplaca, com função antisséptica, antibiótica, mais carne industrializada e a falta das bactérias digestivas do leite, culminou com essa ação que está acontecendo agora, que é, nós estamos perdendo microbiota digestiva e as pessoas que não têm o lactobacilo na sua microbiota digestiva, está tendo esse problema de intolerância à lactose. E quando eu venho formulando essa tese, que eu venho estudando há uns 7, 8 anos, também tem uma coisa aí que eu tenho a pista porque que já acontecia isso, porque como eu tenho parentes ligados à minha família, tanto no interior de Minas como no interior de Goiás, são pessoas que moram no interior, região de sítio, que ainda tomam leite da vaca. Aí, como eles sabem que eu sou bioquímico, o pessoal da minha família me questionou: olha, que química é essa que tem no leite UHT, que é o leite de caixinha, que eles chamam lá, que quando eu como ele me dá uma indisposição. Eu falei, não é a química que ele não tem, é a bioquímica que ele não tem. Não é a química que ele tem, e sim a bioquímica que ele não tem. Por quê? Porque pela falta da bactéria digestiva, que é o lactobacilo que vem lá do leite,
Se você não tem o hábito de suplementar, não fixa esse tipo de micro-organismo na sua microbiota digestiva, você vai ter uma indisposição estomacal quando você toma o leite UHT. Então, basicamente, foi isso que aconteceu. Esse foi o que meus estudos apontaram. E aí, eles lá já me relatavam que quando toma o leite da vaca, do sítio, ele não sentia nada, e o leite UHT tem. E agora só fazer um parênteses, que às vezes a pessoa que é de cidade, que não está acostumada a tomar o leite de vaca lá do sítio, mesmo fervido, ele é um leite com grande concentração de gordura. Então, às vezes a pessoa toma, e se o fígado não tiver bom também para absorver a gordura do leite, que ele é muito concentrado em gordura, a pessoa também reclama um pouco. Então, não é toda pessoa que consegue tomar o leite de sítio, mas tem que estar com o fígado bom. Geralmente um fígado bom tem a ver com taxa de gordura corporal, porque você precisa estar com o fígado com boa capacidade de absorver gordura, que na verdade isso é assunto para outro vídeo, quando a gente for falar de esteatose hepática, que é um outro tipo de doença que está acontecendo com pessoas que estão com concentração de gordura corporal. Então, essas eram as pistas que eu já tinha. Então, agora eu vou falar como é que a gente faz para resolver esse problema para aquelas pessoas que, porventura, precisam tomar leite, gostam de tomar leite e sentem alguma indisposição. Eu aqui vou falar que eu sou um dos defensores do leite, tá? Eu considero o leite um excelente alimento, indico as pessoas tomar, só tentem resolver essa situação, porque o leite está nas maiores fontes de cálcio e é uma das coisas que vai proteger você, mais a vitamina K2, mais o magnésio, de problemas de artrose nas suas articulações, que é perda óssea. Então, eu defendo o uso do leite. Então, aqui nesse canal você não vai ver eu falando sobre mal do leite. Eu defendo o uso do leite e eu até agora, os caras, mesmo da área científica, médica ou nutricional, que vem falar mal do leite, eu não vi eles provarem com nenhuma reação bioquímica ou química que prove que o leite é inflamatório. Geralmente é mais, assim, ideológico. Pessoas que falam mal do leite, mas não tem nenhuma comprovação que ele faça mal. Então, é basicamente isso. Eu sou um defensor do leite, tomo leite todo dia, tomo um copo todo dia, justamente porque eu sei que ele é uma fonte de vitamina B2, ajuda a proteger a parte neurológica nossa, que é a parte principalmente de degeneração de mácula ocular, está ligado a isso, e proteção de ossos. Então eu defendo o uso de leite. Não há nenhuma reação que alguém prove que tem uma reação química inflamatória no leite. Até agora eu não vi, só vi um aspecto assim, pessoas que é contra o leite, pronto, mas não tem como provar alguma coisa mais científica que faça mal. Então agora eu vou falar como é que a gente tenta resolver esse problema da intolerância à lactose. Bom, primeiro, o que eu tenho aconselhado com sucesso para um monte de gente, a pessoa volta a tomar leite e não sente essa indisposição estomacal quando toma leite. É assim, você tem que voltar a hábitos que as pessoas perderam. Então você vai, basicamente, eu indico assim, você vai fazer por 7 semanas, você vai comer o seu almoço e a janta normal, de preferência uma comida mais equilibrada, que você come arroz, feijão, uma salada, carne, proteína de qualquer tipo, só que não pode ser carne industrializada. Quando você estiver fazendo esse acompanhamento para melhorar isso que eu vou te passar, você vai comer carne, arroz, feijão, mas a carne tem que ser cozida, não, de preferência não frita, grelhada ou assada, e carne in natura, não carne industrializada. Comeu lá com arroz, feijão, com essa salada. Quando você terminar de almoçar, você vai adotar fruta digestiva como sobremesa. Não é que é contra o doce, é porque a fruta digestiva é a que vai ajudar a você fixar as bactérias digestivas do leite. E aí, em cima disso, não é como o fabricante do lactobacilo com leite fermentado fala, em cima disso você vai tomar como se fosse também parte da sua sobremesa, pelo menos meio potinho de leite fermentado com lactobacilos vivos. Então, você almoçou, preferência com carnes ou carnes, que é fonte de proteína bruta,
que é basicamente o alimento para essas bactérias para trabalhar, para se decompor, e comer uma fruta classificada como fruta digestiva, que é aquilo que a gente chama de prebiótica. Então, eu vou dar exemplo: mamão, em primeiro lugar, manga, maçã, pera, kiwi, nectarina, pêssego, ameixa rubi, mexerica, laranja, desde que seja com bagaço. Outra opção é você comer uma salada de fruta em cima, como sobremesa do almoço, mas que tenha pelo menos umas 3, 4 frutas dessas digestivas. E aí toma meio potinho de lactobacillus. Você vai fazer isso por uma semana, pelo menos no almoço e na janta. Depois de fazer isso, o que a gente está propondo? Respeitando esse protocolo, você vai adquirir uma microbiota digestiva, mas com o lactobacilo. E aí o que acontece? Você volta a tomar leite aos pouquinhos, e depois você faz repete isso pelo menos 2 vezes por semana. E aí você, fixando essa bactéria digestiva, você volta a produzir a lactase, e a lactase vai conseguir fazer a decomposição da lactose para ela ser queimada, e você vai acostumando o seu trato digestivo de novo a tomar leite e não ter mais problema por falta de produção da enzima lactase que consegue quebrar para facilitar a queima da lactose, que é o açúcar do leite. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se possível, as pessoas que quiserem entrar no grupo aqui, que eu sempre compartilhei grupos de WhatsApp de aspecto científico, o pessoal é acompanhado, é assim que eu faço pesquisa científica, o pessoal é acompanhado, me dá o retorno, fala, olha, deu certo, tal. Dos casos que eu tenho estudado, mais de 150 pessoas, 99% deram positivo. Uns é porque não deu 100% positivo, voltar a tomar leite, porque não respeitaram a questão de, às vezes, por continuar usando enxaguante bucal, outros porque usou muita carne industrializada. Então, a carne industrializada também interfere. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se possível, deixe o like, compartilhe com pessoas que estão sofrendo com esse problema de intolerância à lactose. Deixa o like, compartilha, comenta, pode criticar, não tem problema nenhum. Então, eu sei que tem muita gente que é contra o leite, mas eu estou explicando as razões por que eu sou um defensor do leite. E obrigado e até o próximo vídeo.